Bom, nós mostramos aqui várias vezes o avanço do tráfico e da violência no centro de Curitiba. Agora é dada uma resposta forte pela polícia. Uma operação muito grande prendeu 66 pessoas, traficantes que agem bem debaixo do nariz de todo mundo. Eu dizia a vocês, algum tempo atrás, eu fui passar ali na Praça Tiradentes, pelo meio da Praça Tiradentes. Aquilo, gente, é de dia e de noite. É na cara dura. Alguns se passam por moradores de rua. Outros vendem droga bem pertinho do ponto turístico, que é a Catedral Metropolitana. Entre os presos está a mulher de um criminoso apontado como chefe da quadrilha. Ela teria assumido o comando depois que ele foi preso no ano passado. Deixa eu conversar com o William Bittar. Bittar, deixa eu dizer um negócio para você. 66 pessoas presas. Claro, tem que ter essas operações policiais, sim. Mas o meu medo, você sabe qual é? É que amanhã a gente venha com notícia de que desses 66, a imensa maioria já esteja solta para voltar a traficar no mesmo ponto que é o centro de Curitiba. E é difícil falar, né, Paulo Gomes, mas infelizmente não tenha dúvida de que isso pode acontecer, até porque a polícia prende, faz uma investigação gigantesca. A gente está falando aqui de mais de 400 policiais que participaram dessa mega operação, prendendo 66 pessoas que atuam com tráfico de drogas só aqui na região. Eu tô aqui, como eu já falei bem no começo do programa, tô bem aqui pertinho do Paço da Liberdade, bem pertinho também da Praça Tiradentes, Paulo Gomes, mas tem uma coisa que chama atenção, que é o outro lado aqui, que eu vou falar, que é a Rua Riachuelo, que nós já fizemos várias matérias, conflitos ali, troca de tiros no meio do dia, assim, 2 horas da tarde, tiro para tudo quanto é lado, pessoas morrendo, e isso tudo envolvendo principalmente o tráfico de drogas, Paulo Gomes. Então, a gente fala de várias situações que aconteceram e que agora essa operação acaba dando, quem sabe, assim, uma certa tranquilidade. O que a gente está vendo nesse momento, né, Paulo? Um pouco mais tranquilo. A gente está vendo aqui a Guarda Municipal que já está aqui atrás também, já está fazendo patrulhamento. Nós vimos também várias viaturas da Polícia Militar passando por aqui e isso acaba dando uma sensação maior de segurança. Mas isso só foi possível depois que essas 66 pessoas foram presas e, claro, a gente torce para que elas não saiam tão cedo da prisão. Mas vamos acompanhar como foi essa operação. Thiago Silva acompanhou todos os detalhes dessa operação e a gente vai saber o que aconteceu aqui no centro. Ao todo, 63 pessoas foram presas. Muitos traficantes foram surpreendidos em casa enquanto dormiam. A mega operação, que uniu as forças de segurança por vários meses, identificou uma quadrilha envolvida com o tráfico na região central de Curitiba. Em alguns casos, traficantes se passavam por moradores em situação de rua para vender droga. A estratégia da quadrilha era circular com uma pequena quantidade de droga, pois em caso de abordagem da Polícia Militar, os detidos respondiam apenas ao posse da droga e não eram autuados. Eles se passavam por usuários de droga, mas tinham locais para esconder essas drogas, seja canos, embaixo de bancos, atrás de postes. Eram porções muito diminutas, dificultava muito a atuação policial. E essas pessoas, pela sua característica, eram facilmente substituídas, mas os líderes mantinham-se sempre no comando de toda essa operação. O líder da quadrilha, o traficante Everton Carros, foi preso no final do ano passado. Ele foi apontado como responsável por abastecer o centro com a droga. Everton participou de vários tiroteios no centro. Com a prisão dele no final do ano passado, sua esposa assumiu o controle do tráfico. Durante esta quarta-feira, ela foi detida junto com todo o bando. Nós procuramos fazer um caminho inverso, ao invés de atacar aquelas pessoas ali no microtráfico, ali na região central, nós procuramos, em trocas de informações com o DENARC, com a DHPP, descobrir os líderes que vinham fomentando o crime na região. Durante a investigação, a polícia descobriu que esta quadrilha, além de vender drogas, estava envolvida com uma série de assassinatos que aconteceram no centro. Pelo menos 9 pessoas morreram por conta da venda ou do uso de drogas no centro de Curitiba. Isso demonstra aí a periculosidade dos marginais e a ousadia deles aí na
na traficância e na prática do crime de tráfico de drogas. Segundo a polícia, cada núcleo no centro movimentava cerca de R$20 mil com o tráfico de drogas. O grupo agia em pontos turísticos da capital. Pelo menos 10 detidos na operação já tinham um histórico de passagens por tráfico ou roubo. Eram reincidentes do mundo do crime. Eles eram bastante violentos para que eles pudessem dominar esses pontos com essa intensa movimentação. Eles praticavam crimes graves, ameaças a narcotraficantes rivais, ameaças aos próprios vendedores, que caso eles trouxessem algum tipo de problema nos pontos de venda, eles eram retalhados. Houve um caso recente onde um dos vendedores arrumou uma briga com um jornalista e a própria facção deu cabo da vida desse rapaz para que o tráfico pudesse perdurar ali sem nenhum tipo de outro problema. Durante o cumprimento de mandado de prisão, um dos alvos reagiu à voz de prisão, atirou contra os policiais. Houve confronto, este homem foi baleado e morto. Confrontaram uma equipe que foi cumprir a mandado de busca e apreensão e mandado de prisão e infelizmente veio a óbito aí o humilhante. Com a quadrilha toda desarticulada, a Polícia Militar agora vai reforçar o patrulhamento na região para que o tráfico não volte a imperar no centro de Curitiba. Uma vez que a gente começa a atuar unicamente, exclusivamente numa área, o tráfico, a traficância tende a migrar para outros bairros ou áreas adjacentes. Então a Polícia Militar intensifica não só o policiamento no centro, como em todas as áreas aí que estão sendo, que a traficância e a criminalidade estão migrando. Mas essa operação, né, Paulo Gomes, é uma das maiores aí que a gente já viu sendo realizadas aqui no centro de Curitiba para tentar impedir um pouco essa situação do tráfico de drogas. Agora, Paulo Gomes, a gente percebeu ali que o delegado falou sobre uma situação bem importante de um traficante que teria ameaçado um jornalista aqui em Curitiba. E nós tivemos uma repórter nossa, a Simone Giacometti, que foi ameaçada, Paulo Gomes. Então, vamos acompanhar então o que falou o delegado sobre essa situação. O que aconteceu com o traficante que ameaçou o jornalista? Eles praticavam crimes graves, ameaças a narcotraficantes rivais, ameaças aos próprios vendedores, que caso eles trouxessem algum tipo de problema nos pontos de venda, eles eram retalhados. Houve um caso recente onde um dos vendedores arrumou uma briga com um jornalista e a própria facção deu cabo da vida desse rapaz para que o tráfico pudesse perdurar ali sem nenhum tipo de outro problema. Tá aí, né, Paulo Gomes? Agora a gente vai relembrar o que a Simone Giacometti passou numa reportagem que ela veio fazer no centro de Curitiba. Ela sendo ameaçada por uma dessas pessoas. Vamos acompanhar. Só para vocês fazerem o serviço de vocês e deixar que nós fazemos o nosso. Tranquilo, de boa. O meu é te entrevistar, você quer falar? Então tá bom, então eu vou fazer o meu serviço em outro lugar, então. Não, tá tranquilo, você pode trabalhar em qualquer lugar. Só eu falei pra senhora mesmo que tá gravando e deixa tá levado. Não, fica de boa. A gente tá pegando turista. Se vocês precisarem da nossa ajuda, não, fica de boa. Nós estamos pegando gente que é assaltado. Não, mas ninguém é que é assaltado. Tá aí, né, Paulo Gomes? Agora, só pra gente relembrar um pouquinho, Cidade Alerta acompanha a situação aqui na Praça Tiradentes, no centro de Curitiba, há muito tempo, Paulo Gomes. Em 2020, nós fizemos uma mega reportagem especial aqui falando sobre o tráfico de drogas e mais do que isso, Paulo Gomes, mostrando como funcionava o tráfico de drogas ou como estava funcionando até o momento o tráfico de drogas aqui na região central de Curitiba. Por que eu falo isso, Paulo Gomes? Porque nós tivemos várias horas de imagens gravadas que os traficantes, né, os vendedores principalmente, eles tinham até plantão, Paulo Gomes, eles tinham escala de trabalho, tinham metas a serem cumpridas, tinha tudo isso, era como se fosse uma verdadeira empresa ao ar livre, no dia mesmo, durante o dia, durante a noite, durante a madrugada, um mercado, Paulo Gomes, que não para em momento nenhum. E só pra gente relembrar um pouquinho o que aconteceu, vamos ver, eu vim fazer aquela reportagem e eu conversei com a DENARC na época, com a Delegacia de Narcóticos, falei com o Ministério Público, me autorizando a comprar droga aqui no centro para mostrar como é feito esse mercado, Paulo Gomes. A gente tem a imagem aí. E o que chamou atenção naquele momento de pandemia, Paulo Gomes, é que ela simplesmente guardava na boca a droga,
E quando eu falei com ela ali, tinha pedido uma certa porção ali, ela tira aquela máscara, Paulo Gomes, e cospe na minha mão. E é isso que a polícia acabou identificando. Muitas vezes, além dos bueiros, além dos canos de escape de carros, de motos, onde a droga fica escondida, até nas lixeiras, tem essa situação, eles guardam até na boca, Paulo Gomes, porque numa possível abordagem ali, dependendo da situação, fica dentro dos pacotinhos, eles engolem, Paulo Gomes. É impressionante o que essas pessoas que trabalham com o tráfico de drogas são capazes de fazer para não serem presas e, mais do que isso, para continuarem vendendo os entorpecentes. E nós temos as imagens aí que também mostram essa escala de trabalho. Horas e horas que eles ficam ali nos pontos de ônibus, eles se passam por moradores de rua, eles se passam até pelos, como é que a gente fala, os flanelinhas, Paulo Gomes, e isso tudo é só para maquiar um pouco, só para impedir que a polícia chegue ali, faça uma abordagem e apreenda uma grande quantidade de drogas. E uma situação também que chamou muito a atenção desde então e que a polícia viu essa dificuldade, porque até os comerciantes aqui do centro eram ameaçados o tempo inteiro. Se eles abrissem a boca para a polícia, eles eram ameaçados e muitos até tiveram que fechar os comércios por medo do que estava acontecendo, Paulo Gomes. Uma coisa impressionante que agora essa operação pelo menos dá um alento para a região central de Curitiba, Paulo. Olha, você veja bem, hein? Ele fez uma reportagem há 5 anos. 5 anos depois, 2020, 2025, volta lá e a situação é a mesma. A situação é a mesma. Sabe o que eu queria pedir? Eu queria pedir, porque eu sei que tem juiz que me acompanha, desembargador que me acompanha, por favor, tenha um pouquinho mais de caneta dura, sabe? A caneta pesada, porque desse jeito, se o judiciário soltar, não há polícia que seja capaz, não há poder público que seja capaz, não há prefeito que seja capaz de tornar o centro de Curitiba um pouquinho habitável. Não há autoridade capaz, porque eles trabalham na base da impunidade. Prende hoje, solta amanhã, eles sabem disso. Por favor, senhores, caneta neles.